Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nosso culto devocional desta manhã de sexta-feira. Vamos compartilhar um pouco a palavra de Deus, vamos falar sobre algo que é de vital importância para o nosso crescimento espiritual e a nossa própria vida espiritual, perdão. O texto está em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Oremos ao Senhor. Ó Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Estamos em culto devocional nesta manhã de sexta-feira. Senhor, libera até nós a tua palavra, Senhor. Faça-nos entender, ó Pai. Permita que entendamos o significado do perdão, o significado de perdoar. O significado de ser compassivo, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amados, se nós formos analisar a ótica do perdão por esses 2 versículos aqui, nós vamos ficar entendendo que se a gente arranjasse uma caderneta e começasse a contabilizar, quando o número chegasse em 490 vezes, pronto, agora já não preciso ter mais paciência com esse aqui. Não dá para perdoar mais, porque o limite bíblico é 490. Isso é um mero mesquinho cálculo humano. Pedro perguntou até 7 vezes porque havia uma tradição dos rabinos que ensinava que o perdão deveria ser feito até 3 vezes. Então Pedro quis ser generoso, perguntando a Jesus se poderia ser até 7. Tomando como base aí que 7 seria o número da perfeição de Deus. Então Jesus, ele responde com uma parábola. Então a gente não pode parar no versículo 22, porque a conversa continua, o diálogo vai à frente. A parábola do credor incompassivo tem a ver com perdão. Até no versículo 35. Um credor incompassivo, alguém devia para esse homem 10.000 talentos. Vou resumir aqui a história, mas vocês podem ler. Versículo 23 ao 35. Implorando, chorou, e esse credor, ele perdoa as dívidas desse homem e ele vai embora pelo caminho. O primeiro que ele encontrou, que lhes devia uma quantia irrisória, ele vai e castiga, pune. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele devia 100 denários, o correspondente a 3 meses de trabalho, mais ou menos. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, seu conservo, caindo aos pés, implorava. Resultado: então o seu senhor, chamando, disse: servo malvado, eu perdoei aquela dívida toda, porque me suplicaste, e não deste tu igual a compadecer ao seu conservo, como também eu me compadeci de ti. E indignando o seu senhor, entregou aos verdugos até que lhe pagasse a sua última dívida. Amados, então o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, pela leitura que vimos aqui em Mateus, que nós fomos perdoados por Cristo na cruz do Calvário, que devemos liberar perdão para todos aqueles que se colocam na condição de nossos inimigos. Amém? Pronto, entendido? Só que às vezes isso não acontece, e quando isso não acontece, as pessoas não estão levando em consideração tudo que Jesus padeceu na cruz do Calvário, porque recebemos o perdão de Deus, fomos justificados e não liberamos o perdão. E eu quis entender se era isso mesmo, resolvi perguntar ao Dr. Lucas. Me tira essa dúvida, como é que eu faço então para liberar perdão? Então não tem limite, não está na base de um cálculo, não é matemática 490 vezes. Aí Lucas
me respondeu o seguinte: vai lá no meu evangelho, no capítulo 17, a partir do versículo 3 até o versículo 6. E diz assim, olha, acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Olha bem. Então disseram os apóstolos, aumenta-nos a fé. Olha, presta atenção nessa afirmação dos apóstolos. Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Estamos no contexto de perdão, de liberação de perdão. Então, aquele credor incompassível não foi capaz de liberar, não é 70 vezes 7, não, ele não foi capaz de liberar uma única vez. Então esse número 490 para ele seria um absurdo, porque ele é incapaz de perdoar uma única vez. Então quando nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos 3, 4, 5 e 6, nós entendemos que só há uma maneira da gente começar a liberar perdão. Através da fé, que também é dom de Deus. O Espírito Santo nos enchendo o coração, ministrando sobre nós o dom da fé, aí nós vamos exercitando essa fé, que é um dom de Deus, nós vamos começar a liberar perdão, porque de nós mesmos seremos como o credor incompassivo. Então somente através dela é possível liberar perdão. E olha, não é preciso usar toda a fé que o Senhor deposita em nós através do Espírito Santo. Basta uma pequena porção, uma porção minúscula da fé, é suficiente para que comecemos a liberar perdão. Ele compara aqui com um grão de mostarda, porque é praticamente um pó. Como é que você vai separar só com um microscópio para você ver que ela é em grãos? Aparentemente ela é um pozinho, então uma minúscula parte de fé é suficiente para que o nosso coração comece a liberar perdão. Aprendemos? Glória a Deus. Obrigado, Papai do céu. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho um completa a palavra do outro. E aí nós entendemos o contexto. Então, o perdão é liberado a partir do momento que o nosso coração enche de uma minúscula parcela da fé. É que nós vamos conseguir esse feito. Amém? Que o Senhor nos abençoe e comecemos a liberar perdão. Até mesmo para aqueles que nós achamos que é impossível, tamanha foi a ofensa. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. E até a próxima oportunidade, se assim o Senhor o permitir. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor. Glória a Deus. Amém.